O Dado, para quem eventualmente não conhece, é professor de comunicação, palestrante, escritor e se tornou uma referência quando a gente fala em maneira de trabalhar, né, Dado? Sobre as novas gerações, a forma de trabalhar, sobre como a geração mais velha, pode-se dizer assim, tem suas de milênio pra cima já é mais velho. De milênio, que é o nosso caso aqui, pra cima já é mais velho. Então, as dificuldades dessa geração em se integrar com as gerações mais novas, na maneira de trabalhar, no jeito de encarar as redes sociais, as novas tecnologias. E tem uma coisa, Dado, que tu sempre diz, que pela primeira vez na história da humanidade, e eu te mencionei numa crônica minha uma vez, e falei sobre isso, e até essa minha crônica, e eu sempre agradeço ao Dado, ganhou o Prêmio Ari, da Associação Rio Grandense de Imprensa, que o Dado disse que pela primeira vez a gente está vendo o seguinte: o conhecimento sempre era passado dos mais velhos para os mais jovens, né? Era assim que a gente ganhava... Você passava o bastão, né? Exatamente. Passava o bastão. Exatamente. A gente se informava a partir do mais velho, que tinha experiência, que eram pessoas que tinham mais cancha. E de uns tempos para cá, com a internet, isso mudou, né? A informação passou a ser mais horizontal, todo mundo passa a ter acesso a ela, mas mais do que isso, muitas vezes os mais jovens é que passaram a transmitir conhecimento para os mais velhos. E que efeito provoca isso na sociedade, Dado? Eu acho que é o eixo do poder, né? Porque se informação barra conhecimento... Eu fiz um vídeo que eu falei, informação, e aí caíram de pau, informação não é conhecimento. Mas não, informação barra conhecimento barra experiência, né? Ela era passada dos velhos para os mais moços. E quando a internet e o poder sempre esteve ligado com informação, conhecimento, né? Experiência. Só que no momento em que a internet distribui o conhecimento, ela distribui o poder. Mudou o eixo de poder dentro de casa, na sala de aula e no ambiente de trabalho. E na sociedade como um todo. E quem demorou para chegar lá, ou subir, ou atingir algum ponto, hoje quer liderar os jovens como foi liderado quando jovem. Mas não dá, o mundo não é mais vertical, o mundo é horizontal. Então... Deixa eu pegar primeiro... Tá, a internet é o grande catalisador, né? Claro. É essa Sim, eu acho que é a grande mudança. A revolução é essa aí, de eu catar algo ali, enfim. Como aconteceu esses dias, um menino de 11 anos de idade me ensinando a fazer um cadastro. Exatamente. Num vídeo do YouTube. Ninguém ensinava uma pessoa mais velha antes, né? E agora o pessoal ensina. E qual é o efeito disso nas pessoas mais velhas e nos jovens que têm uma relação diferente com o trabalho do que a gente tinha? Perfeito. Eu vou fazer que nem político. Ótima a sua pergunta, tá? Porque daí ele fica pensando como o resto do tema. Não, mas é exatamente isso, Paulo. Sabe por quê, PG? Porque quando a pessoa mais jovem tem algo para dizer para a pessoa mais velha, a pessoa mais velha diz assim, como assim, né? Se sou eu que tenho o conhecimento. Então, assim, as pessoas mais velhas não entendem que agora não são elas só que passam, os mais jovens ensinando muda o eixo. E ao mudar o eixo, a pessoa diz assim, não, mas agora chegou a minha vez de mandar, de liderar, de ser assim. Não, mas vai mudar. Mudou. O mais novo, não sei se eu estou conseguindo me expressar, mas o mais novo, tendo coisas para ensinar para os mais velhos, ele muda o eixo da coisa. E aí, como é que a pessoa mais velha vai liderar? Como é que a pessoa mais velha vai orientar se ela já está... Não, eu já sei. Se não ouve direto assim, eu já sei. A pessoa novata, eu já sei. Então... Tá, o principal problema é onde? É na casa da pessoa? É na escola ou é no trabalho? Onde que está o principal problema desse choque? E dessa troca de poder? Eu acho que tá dentro da cabeça. Porque assim, ó, como é que tu vai lidar com um aluno, tá? Eu comecei a isso ver em sala de aula, tá? Quando eu dava aula de publicidade, por exemplo. Eu dizia assim, essa campanha do primeiro sutiã do Washington Oliveto, maravilhosa, de 83, ou 92, sei lá. Em meio minuto que o cara já tinha acesso à internet, eu disse, não, professor, não foi em 93, foi em 94. Eu digo, eu não sou mais o vestal do conhecimento da sala de aula, então eu vou botar o celular para dentro da sala de aula e a internet para me ajudar a compor o conteúdo, porque eu não sou mais o senhor conhecedor de tudo. O oráculo, né? O oráculo, exatamente. Me faltou a palavra. Tá. E isso serve dentro de casa, serve no trabalho também. Claro, mas Dado, inclusive esse negócio, está se falando muito sobre proibir o celular em sala de aula. Inclusive, e a Austrália agora, semana passada, se tornou o primeiro país a aprovar uma legislação que proíbe rede social para quem tem menos de 16 anos. Imagina, não vai poder mais se cadastrar numa rede social. Não pode ter um perfil, né? Quem tem menos de 16. O que tu acha desse tipo de movimento? Eu tive um professor de sociologia que eu não me lembro o nome, nos anos 80. E ele falou de um conceito que eu também não me lembro quem é o autor, mas eu passei a usar sempre. Então, assim, eu não sei quem é. O conceito porta de salão.
tá? Sabe a porta do salão? O salão de... Salão de filme de cowboy, tá? De cowboy, isso. Quando o cara entra abruptamente, assim, a porta do salão faz vai pra frente, né? Isso. Daí ela volta com toda a força, pra trás. E depois, um pouco menos pra frente, um pouco pra trás, até equilibrar. Eu acho que agora, porque foi demais o acesso às telas dentro da sala de aula, agora querem proibir geral. Eu acho que nós estamos numa outra era. Tem que compor, a tecnologia tem que ajudar o ensino, mas não é agora proibir, tem que dosar. O problema é que nós temos sempre a reboque, a legislação está sempre a reboque dos costumes, né? Então, assim, quando os costumes vão para uma coisa que não tinha controle e legislação, se agora tem que proibir tudo. Não, agora tem que saber dosar. Eu sou contra a proibição total, mas eu também sou muito cético em deixar como está. Eu acho que tinha que ser um meio termo. Tem toda uma questão de dopamina, né? De explosões hormonais tem. apressadas, enfim. Tinha que ter sido estudado, conversado, mas isso não foi, né? Mas é o seguinte, ó, a velocidade das mudanças, nós estamos sendo atropelados pelas mudanças. E aumentou a aceleração da velocidade. Lembra de movimento retilíneo uniforme? Não, uniformemente variado. Não aumentou só a velocidade da mudança, aumentou a aceleração. É pé no fundo. E eu acho que nós estamos diante de um outro gigante movimento, que é da inteligência artificial. Vocês não estão incomodados com o que vocês já não estão sabendo de inteligência artificial? Vocês dois? Sim, com o que a gente não sabe. Tu não está pretendendo assim, no verão que agora eu vou dar uma pausa, eu preciso acelerar o meu conhecimento. Cara, se daqui 2, 3 anos a gente não tiver metendo a mão com voracidade nisso, a gente fica para trás. Antes a gente podia ficar 5 anos sem rede social e sabe, o tempo perdido, corrigir o tempo perdido. Eu entrei atrasado na internet. Eu era diretor de uma agência de publicidade, eu estava super ocupado. Eu disse, não, esse troço de internet deixa para os jovens daqui da agência. Quando eu vi, eu era um ancião. Em 4, 5 anos eu era um cara fora do mundo. Redes sociais eu já mergulhei. Inteligência artificial agora eu tô apavorado, cara. Eu já fiz 2 imersões e eu digo assim, eu preciso ter meu assistente de inteligência artificial já. Vocês não vão ter o de vocês? Explica melhor o teu susto. Na inteligência artificial, quando a gente fala em futuro do trabalho, o que tá para mudar, assim, pelo que tu tem? Vocês conhecem a Marta Gabriel, né? A Marta com TH. Marta Gabriel é uma gênia, tá? Ela disse uma frase que, assim, a inteligência artificial não vai roubar o teu emprego. Você pode perder um emprego para alguém que lide melhor do que você com a inteligência artificial. Eu acho que todas as categorias vão sofrer isso, umas mais, outras menos. Então, assim, se essa transferência de poder que a gente falou há pouco, né, das novas gerações terem mais conhecimento, foi absurda com a internet está aí há 30 anos, cara. A inteligência artificial faz uma revolução em 5 anos na nossa vida. Nós não vamos ser os mesmos em 2030, cara. Não vamos ser mesmo. Mas tu consegue dar um exemplo prático, assim? Sim, nós vamos ter, por exemplo, essa coisa que estão de descarregar a memória, né? Descarregar a memória, toda a memória, descarregar num HD externo. Os caras já estão pesquisando. Nós vamos ter isso. A memória do ser humano. Memória mesmo. Que tu viveste hoje, tu vai lá e descarrega. E pode dormir tranquilo. No outro dia recarrega a parte boa. Os caras já estão chegando nisso, tia. Tá? Então, assim... Meu Deus. Não, isso não é legal. Isso não é legal. Isso não é legal? Não sei, tô perguntando. Não, isso não é legal do sentido de lei ou não é legal de não é bacana? Não, de bacana. Não, mas eu acho que nós somos outros seres. Agora, é o seguinte, são 10 da manhã, eu não fumei, tá? Não tô alterado de consciência. Cara, naquela época lá da Claro, no início da Claro Digital, que eu tava mergulhado em pesquisar comportamento, quando eu vi que as pessoas estavam começando a mergulhar para um troço e parar de olhar, eu digo assim, nós estamos parando de contemplar. Tu não fica mais na janela do ônibus olhando aquela pessoa que fica apaixonada. Como é que eu faço para encontrar essa pessoa na parada sim. de ônibus? Porque tu não tá no celular. Sim, na sala do médico. Lembra todo mundo que entrava na sala do médico, depois tu lê a Veja de 77, lá, o Pedro Collor conta tudo, né? Depois tu lê aquela... Tu não tinha mais o que pra olhar, tu ficava olhando. A gente não contempla mais nada. Cara, isso há 25 anos a gente diz assim, nós já somos outro tipo de gente. Eu já dizia isso. Depois das redes sociais, nós não somos mais o mesmo ser humano. Não somos. É um outro tipo de gente. E essas crianças de hoje, os filhos do Potter lá, eles são seres de outra era, cara. Esses filmes de ficção científica, que as pessoas ficam meio assim, não digo amorfas, mas eles já notou que eles não têm o mesmo assim... o comportamento nem em euforia, nem em decepção. Por exemplo, assim, a gente olha pra eles assim, olha lá, filho, que legal. Sim. Tá? E por outro lado, que os caras fazem uma grande burrada, fazem um erro, a gente vai dar uma mijada no cara e diz assim, porra, fulano, foi mal. Eles estão a 2 centímetros abaixo da epidérmica.
É o tédio do Divertidamente 2. Eu acho que nós somos outros seres. E daqui 3, 4 anos vamos ser outro tipo de gente, cara. Dado Tu Gira o Brasil, Eu de viajei palestras, demais, né? Desculpa. Não viajou. Porque é o seguinte, Tu Gira o Brasil com uma mensagem positiva. Sim, eu sou otimista. Né? Eu já vi tua palestra várias vezes, enfim, tu deixa muito claro que basta um pouco de humildade pra gente, né? Principalmente os mais velhos. Sim. Aparentemente, PG, humildade é uma coisa simples, né? É uma coisa simples. Seja um pouquinho mais humilde pra aprender. Né? Agora não é mais assim, tipo, aprende de tudo que é lado, com qualquer pessoa podendo nos ensinar. O nome do livro é Desacomodado, né? Aqui no sentido de desacomodar, de abrir-se de novo. Não ficar acomodado. Exatamente. Tu sente um otimismo das nossas gerações? Não. Tu sente uma humildade das nossas gerações? Não. Então porque tu tá otimista? Tá resolvido. Não. E assim, ó, eu não sou defensor. Esses dias eu, até num debate, o cara disse, você fica defendendo os jovens. Não é, cara. É que a gente tem a mania de olhar pros jovens com o olhar e com a memória que a gente tinha de como a gente foi jovem lá há 30, 40, 20 anos. E, podia ser até parecido do meu bisavô pro meu avô e do meu avô pro meu pai. Mas do meu pai, pra mim, já foi diferente, pô. Eu sou baby boomer, eu peguei o final da era hippie, já foi um outro tipo de coisa. Uhum. E de mim pros meus filhos é sabe? Então, assim, se tem um choque geracional hoje, que eu acho que hoje só dá pra comparar com a era hippie, tá? Só a era hippie provocou tanta mudança. Acho que as gerações que mais provocaram mudança até agora foram os hippies, que foram os primeiros jovens, né? Porque antes do hippie, jovem era apenas um adulto com menos idade. Se vestia como velho, falava como velho, queria parecer velho, fumar pra parecer mais velho. Eu estava fazendo só um parênteses, um documentário sobre o Elvis Presley, agora que saiu há pouco na Netflix. Antes dele não existia música jovem. Não existia comportamento jovem, né? Os beatniks pra cá e... Não tinha comportamento jovem, exato. E aí... assim, ó, não tem uma mudança tão radical de choque de gerações desde os hippies como a atual, tá? E tem semelhanças, cabelo, comportamento, né? A questão de gênero, que é o equivalente ao amor livre dos hippies, é um choque, né? Mas assim, se tem um choque geracional, eu te pergunto, PG, quem é que tem que iniciar essa aproximação? É quem tem mais vivência, mais experiência, mais maturidade, os mais velhos. Só que os mais velhos, quando jovens, foram pisoteados pelos mais velhos. Então, por isso que eu digo, mudou bem na minha vez, né? Esse é meu mantra. O mundo mudou bem na minha vez, porque quando eu era jovem eu tinha que me adaptar aos velhos, agora que eu tô ficando velho eu tenho que me adaptar aos jovens. O que a gente perde? O que os mais velhos perdem? Perdem... Eu acho que perdem... Seja bem prático na resposta. Perdem o seguinte, vão continuar vivos por mais tempo, muito mais tempo que os seus antepassados. Nós vamos viver em média de 25 a 30 anos a mais que a média de nossos avós. Tá? Nós aqui, tá? Então, por exemplo, nós que somos mais velhos, talvez vocês não sei se vocês têm avós vivos, mas é mais fácil esse cálculo para os 4 avós mortos. Faz o cálculo. Os meus avós, a média deles deu 68. Bota 30 aí, 98. Eu acho que eu vou passar de 100, tá? Então, assim, imagina a quantidade de tempo que tu ainda vai ficar vivo dizendo bom era no meu tempo, bom era... Cara, a gente aguentava os velhos no passado porque eles não duravam. Eles morriam cedo. É por isso que a gente aguentava velho. Por isso que eu digo, nós somos adultos inéditos porque nós vamos ter que ser um tipo diferente de velho. Um velho contemporâneo, do seu tempo. Tá? Sim, parar com esse negócio. Esse troço que era melhor, minhas músicas eram melhor. Geração mimimi. Aí eu tô falando demais, tá? Mas assim, eu ouvia rock e música disco, tá? Aí os meus pais gostavam, mas os amigos dos meus pais chegavam lá em casa e diziam assim, que horror! O mesmo horror que os caras falam de funk hoje. É a mesma coisa. Se você não gosta das músicas jovens, é porque você tá velho. Tem uma outra coisa que é a seguinte, eu te vi já escrever sobre isso, que é sobre essa geração Z, mais nova, ser menos apegada ao trabalho e ter menos ambição material. De fato, eles têm isso mesmo. Sim. Que queria saber onde é que isso vai levar. Fala um pouco sobre a geração Z, por favor. A relação delas eu sempre pesquiso grupos de crianças, pré-adolescentes e adolescentes. Como eu viajo muito, eu pergunto o tempo todo, para todo mundo, tá? E eu peço licença pros pais para conversar com crianças para adolescentes. Eu nunca abordo, tá? E há uns 12 anos, mais ou menos, eu comecei a perguntar assim, você sabe o que você vai ser no futuro? Né? Porque essa coisa que está falando agora da inteligência artificial, 70% dos empregos ainda não foram inventados, né? Isso está muito em voga agora. Né? Isso começou há uns 12 anos. E quando começou lá atrás, eu comecei a perguntar, sabe o que eu ouvia? Eu não sei o que eu quero ser, mas eu já sei que eu não vou ser o que meu pai faz
E muito menos do que a minha mãe faz. Cara, faz 12 anos que eu digo, olha, é a primeira geração que não tem um referencial nos mais velhos, consciente ou inconscientemente, de o como ser e o que ser. Eles não querem ser a gente, porque a gente é estressado. Então assim, nós não somos modelo. E aí eles começaram a dizer, vocês vieram ao mundo para ter coisas, ter carro, ter poupança, ter casa própria, ter carreira. Nós viemos ao mundo para ter experiências. Eu digo, cara, eu sou porta-aviões, né? Isso é uma galera que tem que idade hoje, Dado? Hoje, esse pessoal dizia pra mim com 12, 13 anos, eles hoje estão com 24. São esses caras que estão trabalhando agora que ninguém entende. Por que eles não querem ficar até mais tarde trabalhando? E agora eu levanto aquela placa de estádio. Eu já sabia. Agora descobriram a geração Z, que a geração Z não reconhece o modelo de liderança antigo, ou que ela privilegia mais o melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Descobriram agora isso. E isso vai fazer deles pessoas necessariamente com menos... ambição? Com menos ambição no sentido material e com menos bens mesmo, com menos coisas, com menos patrimônio financeiro, vai? Sim, mas eles vão ter menos filhos, né? Ou não vão ter filhos. Então eles não vão ter muito patrimônio, não vai ter pra quem deixar. Então se não vai ter pra quem deixar, ele pode ser um nômade, entendeu? Muda. Filho muda tudo. Aliás, filho muda tudo. Sensacional. E nós estamos numa geração onde filhos cuidam de filhos e de pais. Sim. Isso também é inédito na história da humanidade. Sim. Mais a de vocês do que a minha. Mais a nossa geração. Porque a geração da minha, já tem 63. Sim, a conta é muito simples. Os pais da minha geração, a maioria já tá assim indo, já se foi. Eu fui pai. Vocês é que estão agora, os milênios é que estão... Lá em casa nós somos pais e mães entre 35 e 39 anos de idade, eu e a minha mulher. E os nossos pais, todos estão vivos. Os 4 estão vivos. Sogro e sogra, meu pai e minha mãe. Sim. Enfim, eu não tô cuidando deles ainda, mas eu tô por perto. Tá zelando por eles. Tá monitorando, E os meus filhos, se eu largar, eles atravessam a rua e morrem, né? Tipo assim, né? É tipo um patinho, não tem o que fazer, né? Aliás, os patinhos são mais preparados que as crianças de 6, 4 anos de idade. Como é que faz? Primeiro que é mais caro. E aí? É mais caro e foi mais fácil. Não tô desmerecendo o esforço passado, mas tava mais alcançável casa própria, patrimônio no passado do que hoje. Então assim, somado ao que o PG falou, eles não têm tanto compromisso com patrimônio, e eles também olham e dizem assim, pô, esse apartamento que o meu pai tem, com o que eu ganho, o que paga o meu ramo aqui, do onde eu trabalho, eu vou precisar trabalhar 250 anos para comprar esse aqui. Então eu quero dizer, quer saber? Vou de Airbnb de galho em galho. E aí eu não vou fazer filho, porque eu também não vou acumular. Por isso que eu tenho dito, quem tem patrimônio algum é porta-aviões. Dado, e desculpa, eu sei que a gente tá com... Os aviãozinhos vão sair pra ter experiência, vou voltar pro porta-aviões. E a gurizada mais nova ainda, que hoje tem 12, que hoje tem 11, que hoje tem 15. Tia, eu tô focando neles e nos pais deles. Por exemplo, eu tô focando na geração do Potter, tá? Pai de criança de 4, 5, 6, 7 anos, assim. Como é que vai ser? Eu tô achando, tá? Eu acabei não falando da porta de salão, que é assim, ó, se vai por uma geração muito careta, vem uma mais louca. Se vai uma mais louca, vem uma careta. Eu tô suspeitando que essa geração alfa vai ser um pouco mais careta do que a geração Z. Tá? A alfa é quem tem esses que 12, tem 10, 11, 8. Eu mas acho. careta em que aspecto, né? Porque, primeiro que uma geração nunca gosta de copiar a anterior, tá? Por exemplo, eu me dou muito melhor com a geração Z do que com os millennials, tá? A geração Z me ouve mais do que os millennials. Por quê? Porque eu sou geração imediatamente anterior a dos millennials e pula é como se eu fosse vô da Z, tá? Aí tu olha assim, a geração alfa, que veio depois da Z, que são esses que nasceram do smartphone pra cá, né? Eles olham pra geração Z e dizem assim, esses caras não estão se dando bem, tá? Eu vou mudar o comportamento. E eu tenho uma suspeita, tá? Do jeito que os pais estão deixando os filhos mandarem neles, não estou criticando, eu estou analisando como pesquisador. Eu acho que a geração alfa vai mandar na Z.
É um paradoxo sempre quando eu converso com o Dado, que é pra eu ficar mais feliz. E eu fico mais preocupado. Mas não é. Não, mas eu acho legal. Eu acho legal. Isso desacomoda. Isso Sério, desacomoda. é o sentido de Isso desacomoda. Vai pensar sobre isso, vai ler sobre isso. Desacomodado, o livro novo do Dado tá aqui. Vai ser hoje autografado pra quem chegar lá na Casa Prado, né? Na Santos, na Livraria Santos, às 18 horas. A partir das 18 horas. Dado, é um prazer sempre te ouvir.